Bem-vindos ao VestCast com Hundenberg Marx, fundador da Vesc Invest. Guilherme Rocha, também fundador da Vert Invest. Esse é o nosso episódio de número 0. A ideia aqui é passar um overview de quem nós somos, como caminhamos para chegar até aqui e qual que é o nosso propósito com esse novo programa, com essa nova trilha que estamos começando a partir de hoje. Antes de Marx, falar do grupo Vest, que agora com mais esse agregado chamado VestCast, a gente quer falar um pouco da nossa trajetória pessoal, trajetória de carreira, e em seguida a gente vai para os nossos objetivos com vocês aqui sobre educação financeira e toda a estrutura de finanças que a gente montou para vocês. Começa você, Gui. O que é que você fez da vida até agora, até chegar aqui? história longa, vou tentar contar de forma bem resumida. Guilherme, 35 anos, comecei a trabalhar bem cedo, família simples, humilde. Comecei por uma área que não era o mercado financeiro, a área do varejo, uma loja de departamento, loja de bairro, nas casas pernambucanas, mas sempre mirando o mercado financeiro. Assim comecei a faculdade de administração e na primeira oportunidade onde surgiu um estágio na faculdade, financeiramente eu dei um downgrade, acabei aceitando um projeto para tocar estágio no Banco Itaú, naquela época um banco muito desejado, principalmente para quem estava num período de administração, no início do curso, e financeiramente foi para uma proposta um terço do que eu ganhava no período, mas com propósito, pensando muito mais no futuro, muito mais atingir uma carreira dentro do segmento financeiro, que foi o que eu sempre almejei. Passei pelo Itaú durante um bom período, ali pelo call center, depois por área de empresas, pessoa física, área comercial gerencial, e dali começaram a surgir novas oportunidades, novos convites dentro do mercado financeiro, sempre estudando, sempre procurando levar bastante valor para o cliente na ponta final e aprender para, de alguma forma, eu também na minha carreira conseguir evoluir. Fiz diversas certificações, diversos cursos dentro da carreira. Fui convidado, depois do Banco Itaú, para ir para o Banco HSBC, uma grande instituição do passado, que foi vendida para o Banco Bradesco em 2016, então trilhei minha carreira para o Banco Safra. Dentro do Banco Safra, entrei como gerente de relacionamento, saí do banco como executivo, gestor de uma agência responsável por um número grande de pessoas, e até então, num período pós-pandemia, acabei optando por largar a carreira do CLT, uma carreira mais formatada, mais engessada, onde eu tinha uma limitação para eu atender meu cliente e decidi me juntar ao Marx. Decidimos fundar, construir uma empresa do zero, mas com um propósito muito valioso. Esse propósito a gente vai falar aqui ao longo desse episódio de hoje, mas em resumo é poder levar para um cliente, ter a liberdade de gerenciar de uma forma 360 e abrir a prateleira ali para a gente buscar a melhor solução para o cliente, e não para o meu patrão ou para a instituição que eu servia. Essa é um pouco da minha história. Conta um pouco da sua Faltou o história pra mais gente. importante: seu pai, quem é, sua mãe, quem é, e seu irmão, quem é. Meu pai, Reinaldo de Araújo, um homem muito disciplinado, minha mãe, Rosana, Aparecida, pessoas muito simples, mas muito de valores muito agregados, sempre procuraram trazer pra gente bastante lição da vida, bastante questão de estudo, de trilhar a carreira. Meu irmão, Gustavo, jovem, garoto ainda, 22 anos, também procurando trilhar uma carreira dentro daquilo que ele acha que faz bastante sentido para o potencial profissional dele, hoje na área de logística, na área de pesados, fazendo bastante curso, com bastante frequência, tenho certeza também que conseguirá atingir todos os seus objetivos, ter bastante sucesso dentro da tua carreira. Quero saber agora um pouco da tua história. Irmão, não vou falar. Irmão, não vou falar. Corta. Brincadeira. Uma história bem parecida, né? Família simples, família humilde, mas com muitos valores. Dona Evânia, braba. Seu Juarez de Souza, então, não posso nem falar seus adjetivos pro meu pai aqui, não dá, tá? Trabalhador, guerreiro. Meus irmãos somos em 10 em casa, então não dá pra falar o nome de todo mundo, não vou esquecer de algum. Vai Eu esqueço esquecer. quem é homem, quem é mulher, imagina, né? Mas uma família muito bacana, muito guerreira também. E a mesma história. Cara, comecei a trabalhar cedo. Na época não tinha esse negócio de não poder trabalhar quando é menor, né? A gente trabalhava. E aí a mesma coisa, banco, varejo, depois banco de alta renda, private, pessoa jurídica. A gente teve uma carreira de mais de 15 anos ali em bancos no geral, até a gente montar a nossa operação e levar todo aquele know-how que a gente aprendeu, tanto em sala de aula, né, como na profissão, no dia a dia, e de valor para o nosso cliente. Então, hoje o que a gente tem de mais importante, depois de pegar toda essa trajetória profissional e acadêmica, é justamente a honestidade intelectual. Ou seja, a gente pode falar para o cliente o que a gente realmente acha, o que a gente realmente sente sobre finanças. Tá? Não tem mais o patrão, o chefe, vai dizer, ó, essa é a meta desse produto aqui. Não precisa disso. Eu vou falar mal do produto. Eu vou falar mal da instituição, inclusive, se precisar. O mais Sim. importante é o cliente receber
um processo de assessoria financeira completo, no final das contas. Então a carreira foi isso. Tem um pouco mais de viés acadêmico, eu gosto desse negócio aí de dar uma estudada. Então fiz algumas coisas aqui e fora. Acho que tudo isso para no final das contas nós dois levarmos para o cliente essa experiência. De alguém que fala a verdade, de alguém que realmente fala o cliente precisa para as finanças pessoais dele. Isso é mais importante. E de trajetória é isso, cara. É legal, acho que o bacana de quando a gente começa a conversar isso já, esse casamento aí sem relações extras, né, que Não pode já falar, né? tá beirando mais ou menos 3 anos. Acho que o mais bacana de tudo isso é que, pô, cara, um caminho que a gente acabou trilhando junto, sem muito contato, né, num determinado período, mas passamos ali pelas mesmas instituições, tivemos os mesmos valores, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, Dores. as mesmas dores dentro de grandes instituições, e a parte boa foi que hoje a gente olha para trás, o meu sintoma hoje é só gratidão. Por todos os bancos que eu passei, principalmente pelo último banco, que é o Banco Safra. Poxa, ali é um banco que eu falo para todo mundo hoje do mercado, principalmente quando a gente bate um papo com um profissional para apresentar o projeto, é uma casa que ensina bastante. Para a gente, o modelo não serviu. E aí eu gosto de enfatizar que não serviu para a gente, não é que o modelo não funciona. É que do nosso ponto de vista, com o propósito de levar valor para o cliente, solução, de fato trabalhar para o cliente e não para um grande CNPJ, prestar aquele serviço direto, sem nenhum envezamento, para a gente não fazia sentido. Mas são casas que ensinaram a gente de uma forma bem valiosa, e hoje o que a gente traz para o nosso negócio é esse, é tentar transmitir esses ensinamentos que nós tivemos, aprimorar, conseguir humanizar mais a nossa empresa para que a gente possa também ser ponto positivo, ponto de apoio na carreira de outros profissionais. Sabe o que é legal? A gente estava conversando no café agora cedo. É, o assessor, o consultor, o gestor de carteiras, ele é um professor. Ensina o Exato. teu cliente, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é. Hoje, de forma independente. Então, você não depende de uma marca, de uma grande instituição financeira como o CLT, que, pô, você é funcionário, você vai defender os interesses do teu patrão, do banco que você trabalha, da corretora que você trabalha. Nós não, nós somos PJ. Tá? E por ser professor de finanças, ou seja, o assessor ele é um professor, o gestor, Um educador, né? o educador, a gente tem muita humildade, porque você passar o que você sabe em alguma área para alguém, isso é muito digno. Assim, isso requer muita humildade. Isso requer muito, sabe, muito caráter. Assim. Sim. É fácil você saber, é fácil você conhecer sobre investimento, sobre um consórcio, sobre um financiamento, sobre um seguro. Difícil é você pegar todo esse conhecimento e ensinar para o próximo, que é dos princípios culturais que a gente segue na Vertical, de Os formar as principais pessoas. pilares. A gente pega lá o gerente de banco que vem trabalhar com a gente e ensina realmente ele fazer o trabalho bem feito de assessoria. Não com viés de venda de produto, mas sim com viés de assessoria. Pessoas jovens que a gente pega para treinar. Então isso é engrandecedor. Acho que o nosso Exatamente. trabalho ele se torna mais importante por isso. Além do, lógico, toda empresa tem um fundo ali de interesse comercial, um interesse financeiro no final do mês, mas um dos principais pilares e propósitos é o educacional, devolver para a sociedade alguma coisa que hoje o governo não faz, que deveria ser um investimento principalmente em infraestrutura financeira, colocar como grade curricular desde um ensino médio até uma faculdade, em todos os cursos. E até por isso que a gente vai explanar um pouco mais para frente o porquê alguns movimentos têm acontecido na economia. Mas é isso, nosso propósito é, de alguma forma, trazer um legado para a sociedade, para quem trabalha com a gente, para quem compra o projeto, para os demais sócios da empresa, e de forma que a gente consiga, na ponta final, entregar tudo isso que é praticado todos os dias. Temos uma agenda de convidados e vocês vão perceber que todos os nossos convidados, as pessoas que a gente vai conversar, elas seguem a mesma linha educacional, que tem também um trabalho super social por trás disso. Seja um empreendedor que é cliente nosso, que foi igual a gente, começou lá embaixo. Tenho casos, eu não vou citar nomes para não dar spoiler, de pessoas que vão chegar aqui e vão falar: pô, cara, eu ganhava meio salário mínimo há 15 anos atrás. E hoje, não vou falar quanto eu ganho, mas eu tô rico. Legal, Sim. essa trajetória todo mundo gosta de ouvir. Como é que esse cara ficou assim? Como é que essa pessoa conseguiu sair de secretária de uma empresa, de presidente, montou um império, é uma pessoa com muito valor, uma pessoa com dedicação. E o mais importante, vocês vão perceber, a maioria dessas pessoas que são bem-sucedidas no mundo empresarial, elas continuam workaholic, elas continuam focadas no negócio. E Propósito, né? propósito, uma coisa também que vocês vão perceber nesse conteúdo que a gente vai divulgar, essas pessoas elas não trabalham mais pelo dinheiro. É o nosso caso, não que a gente tenha, né? Mas a gente Sim, não mas trabalha. acontece naturalmente, organicamente no final do mês Exatamente. acontece. Não acordo de manhã para trabalhar porque eu quero dinheiro, só. Eu quero também, tá? Nós queremos também, mas não é isso. Não é isso, é um propósito. A gente se descobriu muito nessa nova trajetória
de empreendedor do mercado financeiro, Sim. seguindo até passos de pessoas que já estão. Tem vários aí que já estão no mercado e seguem essa linha que é muito legal, muito gratificante. E eu acho que essa descoberta para a gente foi bem valiosa, porque, pô, a gente estava num banco, quando a gente olha para o mercado financeiro hoje é referência, os dois extremamente bem ranqueados, com cargos bons, com jovens, com plano de carreira bem promissor. E o ponto é, nós dois pedimos desligamento da empresa anterior. Nós não fomos mandados embora e tentamos nos virar de qualquer forma. Não, a gente pediu desligamento para realmente virar chave. Depois de estudar por um período de 1, 2, 3 anos, como que seria a vida de empreendedor, principalmente no mercado financeiro. Então foi uma junção ali de dores, de vontade, de sentimento e propósito para o futuro. Então isso não nasceu à toa. E aí a gente vai até explanar um pouquinho hoje do que a gente construiu ao longo desses poucos meses, 1, 2 anos em média, do que hoje a Vertic Invest, que é a empresa que a gente fundou em outubro de 2022, hoje está constituída. Legal. Tem uma coisa muito interessante. Esse perfil de empresários, de novo, eles não olham só o dinheiro. O Lázaro do Carmo e o Geraldo do Rufino falaram em alguns podcasts aí que eu ando assistindo, uma coisa muito importante. Eles ganharam mais dinheiro e é mais fácil ganhar mais dinheiro no CNPJ dos outros. Então, a questão de você ser empresário, ser empreendedor, não requer você ter um CNPJ. É muito comum um executivo de mercado ele ganhar muito mais dinheiro, propriamente falando, Sem sendo risco, né? empreendedor no CNPJ dos outros e, consequentemente, sem o risco de ser o dono do CNPJ. Então, ser empreendedor não requer ter um CNPJ. É. Ser empreendedor é raiz. Então, você pega um grande executivo de uma grande empresa, um cargo de direção muito alto, de gerência, CEO, esse cara é um empreendedor. Ele é um executivo diferenciado. Ele não é o funcionário da empresa só que bate ponto. Então, assim, o conceito ser empreendedor não significa ter um CNPJ. Ele é um conceito bem mais amplo que isso. É o dia a dia, né? É o dia a dia, é você criar as coisas, você não ter medo, você, sabe, arriscar, ir para cima, tentar. E deu errado, tenta de novo. É o que a gente estava brincando esses dias lá com a nossa meninada que a gente está formando. Você ligou uma vez, não atendeu, liga mais uma. Não deu certo, liga mais 30. Flávio Augusto fala muito isso. Quem mais liga, quem mais fala com o cliente, mais Vende faz mais. negócio, vende mais ganha dinheiro. É essa a ideia. E isso é amor, isso não é tentar. Pô, não tem perfil para vendas. Eu não gosto de falar com pessoas. Eu não gosto de sentar numa mesa e conversar com clientes. Cara, não dá. Quanto que você se preparou, né? Ninguém nasceu O pronto para isso. ratinho, o ratinho fala: você não sabe vender, não tem empresa, não empreenda, não dá. Exatamente. Você precisa saber vender. E vender é um negócio que não é, vem cá, esse copo é legal, você está com sede, bebe água. Não, isso não é venda. Você está oferecendo alguma coisa para alguém. Venda é uma coisa muito mais além, envolve até neurociência nisso. Sim. Então, é você realmente fazer como o médico faz. O que o médico faz? Guilherme tá com dor de cabeça, vem cá, você vê, cabeça, tá legal. Ó, exame, você vai fazer 20 exames aqui para mim. Tá bom, vai voltar, eu vou analisar os 20 exames. Pô, tá, não precisa abrir não, tá? Você toma esses 2 remédios aqui durante tanto tempo, de manhã e de noite. A gente vai ver se a cabeça vai melhorar. Se melhorar, legal. Se não melhorar, a gente faz outros exames para ver se tem que operar. É o trabalho do vendedor. Então, desde que você entre numa loja para comprar um terno, se você chegar na loja, o vendedor te puxar pelo braço e falar: Guilherme, vem cá, tem esses 2 aqui na promoção. Meu irmão, Perdeu a venda. perdeu a venda, 2 na promoção. Você me mediu? Você tá vendo com o meu Você sabe braço? se eu quero algo de promoção? Guilherme treina musculação, ele tem o braço desproporcional ao corpo. Então, o braço dele é pro terno de um gordo, né? Mas o corpo dele é para um terno de um cara magro. Então, o vendedor sequer teve o cuidado de olhar pro teu interesse antes do interesse dele. Exatamente. Isso é venda. E aí você traz para o nosso mercado, que é um mercado complexo, que a gente tem que entender de economia, de produto, de cenário. Precisa saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, precisa saber como é que está a guerra da Rússia com a Ucrânia, agora outra guerra que está saindo não sei aonde. Ou seja, eu preciso saber de geopolítica para falar com o meu cliente. Mas por que eu preciso saber de geopolítica para falar com o meu cliente? Para aí sim o processo de venda ele ser um processo bem executado, bem Processo qualitativo, né? consultor, um processo de consultoria mesmo, não é um processo de venda direta. Vem cá que isso aqui está na promoção. Isso aí eu faço lá na loja da rua. E até com a evolução, acho que tecnológica, a evolução a própria geração atual. Hoje essa vendinha de vem aqui tá na promoção, ou poxa, ó, compra esse que é o produto do mês, o cliente se autoatende na internet com muito mais qualidade. A gente tem visto no nosso segmento, por exemplo, no segmento financeiro, por diversas vezes o cliente hoje ele sai de algumas casas aí que atende mais por demanda para ele se autoatender nas plataformas digitais. Isso a gente tem visto com bastante frequência. O ponto é, será que ele sabe exatamente o que ele está fazendo? Se a gente tomar um medicamento por conta própria, a gente sabe qual que é a principal finalidade de um medicamento? Não sabe. Sobe a pressão, morre. Exatamente. Então esse é o propósito. É. E eu atrelo até muito isso ao próprio esporte que eu amo, sou apaixonado, que é a musculação.
Então, na musculação, você vê cada vez que cada ciclo semestral que passo, cada doido tomando um negócio diferente, um medicamento, usando como pré-treino, pós-treino. E aí, no meio dessa jornada, desses posts, você vê um que morreu, um que infartou, um que tá doente da cabeça. Por quê? Não buscou um profissional. Dá para fazer tudo isso buscando um profissional, que é o Uhum. que a gente fala para o nosso cliente: "Poxa, você já sabe? Que bom, metade do caminho andado. Agora é só a gente calibrar ali alguns parafusos, apertar direitinho, para que o teu conhecimento ele seja usado de forma eficiente e no futuro não te traga prejuízos". Eu acho que vale a pena a gente bater um papo, falar um pouco sobre o que que hoje é a Vertic. Legal. O que que a gente faz lá, né? O que que a Por gente trás montou para disso tem quê? o O que quê, que né? tem lá dentro? O que que a gente consegue levar de solução para o dia a dia? Qual foi a grande ideia? Quando a gente estava conversando para constituir, eu pensei na época, você acompanhou bastante esse raciocínio, assim, pô, tá bom. Existe um mundo quando se trata de finanças. Por que eu não posso recomendar para o meu cliente assim, pô, você não acha que você tem muito dinheiro, não? Por que você não começa a investir em alguns imóveis? A ideia, eu sou assessor, não sou assessor de investimento financeiro, sou um assessor de tudo. Então eu posso conversar com o meu cliente sobre tudo. Pô, por que esse carro aqui que você tem no teu imposto de renda, você já tá há 3 anos com esse carro aqui, ele não anda, você me falou que o KM dele tá baixo pra caramba, eu fui na tua casa lá no churrasco, eu vi o carro parado na garagem, o carro custa 300 mil reais, pô, por que ele tá no teu imposto de renda ainda? Você não sabe que tá depreciando? Ou seja, essa liberdade a gente não tinha. Ao contrário, quando a gente trabalhava em instituição financeira formal, via CLT, o cliente falava que ia comprar um imóvel, você botava gosto ruim lá, porque Torcer para não dar certo. para não dar certo, para o cara não tirar o dinheiro, porque é óbvio, meu contrato é medido por isso. Eu tenho o contrato de manter o recurso do meu cliente lá aplicado. Quantitativo, né, um contrato muito mais quantitativo do que qualitativo. Exato. Aí a gente foi montar, a gente pensou o quê? Pô, peraí, deixa eu conversar direitinho com a pessoa, como se realmente eu fosse um amigo financeiro dele, alguém que todo mundo tem amigo médico aqui, amigo dentista. O médico, quando vai conversar com você no jantar da tua casa, ele fala real. Fala, pô, esse remédio aqui, cara, pô, isso aqui é coisa de indústria. Toma esse chá aqui, vai. A mesma coisa a gente. Por isso que a gente quer esse relacionamento profundo com o cliente. E uma coisa que eu mais tenho prazer. Esses dias eu estava com o Fernando, nosso Fernandinho lá que a gente formou, numa consultoria, a cliente perguntou, pô, mas isso aqui, você não acha que é mais ou menos, não? Eu falei, não, eu não acho que é mais ou menos, é ruim. A gente só está colocando porque a taxa está muito alta e se acontecer alguma coisa, você tem uma proteção aqui. Você não vai perder se por acaso essa empresa quebrar. Mas é ruim, mas a taxa é alta. A cliente olhou para mim assustada, falei, pô, mas é isso. Eu não sou pago para te vender isso aqui. Eu não ganho para te vender esse negócio, eu te ganho para falar real. Se quiser ir, legal, senão a gente vai por aqui. Essa liberdade intelectual que a gente queria quando a gente montou. E isso serve para tudo, desde a indicação de um investimento até mesmo quando a gente vai fazer um processo de proteção de patrimônio. Clientes nossos que têm ali 40 anos, 2, 3 filhos, já está numa fase de pensar em manter o patrimônio, não só em acumular e correr grandes riscos, 50 anos. Você fala, pô, caramba, e aí, legal, se você morrer, acontece o que aqui? Vamos fazer um ensaio? Vamos pensar, vai, morreu. Amanhã tem que enterrar, vamos chorar uma semana depois, vamos ter o quê? Quais os custos que a tua família vai ter? Teu É filho que está verdade. com 10 anos de idade vai estudar até 25 anos de idade, você planejou que ele estudar em Harvard, e aí? Quem vai pagar o Harvard para ele? Ah, um seguro? Não, não sei se é seguro, eu só preciso discutir com você quais são os dispositivos de blindagem patrimonial, proteção familiar, que você precisa ter para esse exercício, essa simulação real, esse Big Brother real, que é, e se morrer? E se ficar doente? E se separar? E se? Então, E esse é o nosso é. trabalho como assessor. É Se antecipar, né, se fazer uma antecipar. gestão preventiva. Exato, ah, legal. Você está aqui numa posição de investimentos que tem um papel que o risco dele é tal. E se? E aí, vamos fazer o quê? Qual que é o plano BC? Qualquer profissional de qualquer área, é fácil você simular um cenário otimista, você simular um cenário positivo. Mas o que a gente tenta fazer com o nosso cliente, tanto faz se ele é investidor ou tomador ou uma pessoa que ainda está buscando seu acúmulo patrimonial, quais são os cenários médios, medianos e quais são os cenários pessimistas. Ninguém quer falar de coisa ruim. Exatamente. Mas quando você paga uma consulta para ir lá no doutor, caro pra caramba, para falar de musculação, falar de ficar forte, o que o doutor te fala? Pô, cenário pessimista é isso aqui, ó. Vou te receitar isso aqui. O otimista é você ficar lindo, maravilhoso, forte, bonito, saudável. E o pessimista é você morrer aqui se der esse problema. Tá preparado? É mais ou menos o que a gente É. tenta fazer em finanças. Então é fácil falar de coisa boa. Mas falar de coisa ruim é onde você vai entender se realmente o teu profissional que já está atendendo, ele tem competência. É o processo de simulação em cenários de estresse. Exatamente. Exemplo, nós passamos isso em bancos. Greve dos caminhoneiros.
Impeachment da Dilma. Subprime Wesley 2008. Day. Wesley Day. Eu tava de estagiário no Subprime 2008. Eu via gente entrar no banco lá querendo quebrar as coisas, perder o dinheiro. Legal. O que acontece na maioria das vezes? Todo mundo some. Eu lembro até hoje. Guerra, Rússia, Ucrânia. Primeiro ataque. Foi em junho, julho. Sei lá. Eu acordei de manhã, 7 horas da manhã, vi a notícia. A Rússia atacou a Ucrânia, matou um monte de gente e tal. Pensei, cara, tá bom, é um cenário de estresse. Esse é o estresse teste que a gente queria, né? Sim. O que meu cliente quer ouvir? Eu escrevi um texto de 3 parágrafos. Ó, aconteceu o ataque. No Brasil, o risco é esse, pode acontecer isso. Nos Estados Unidos, o risco é esse, pode acontecer isso. A Europa está muito longe. A nossa economia é muito mais enviesada para riscos envolvendo Estados Unidos e, óbvio, o Brasil, risco político, fiscal, etc., que vocês estão acostumados a ver no noticiário, do que propriamente o que acontece na Europa. Então, mais importante para aquele investidor que viu que começou uma guerra, e ninguém sabe se essa guerra é a Terceira Guerra Mundial, nós não sabemos, pode acontecer. O professor Roque, lá no podcast dele, Geopolítico, muito bom, ele fala muito sobre isso, que pode ser o início da Terceira Guerra. Tá, o cliente meu que tem lá um tesouro direto, o que ele quer saber? O que vai acontecer? Quais são os riscos que vão Ele tá afetar? preocupado com a dor dele, né? Exato. Mandei um texto pro cara, 7 horas da manhã, eu lembro até hoje, a maioria respondeu, pô, legal. Curiosidade, passou uma semana, a maioria falou para mim, pô, o meu banco, sei lá, o banco lá grandão, o bancão, até hoje ninguém ligou para mim. E as minhas aplicações, ou o meu crédito que eu estou devendo lá, eu não sei o que vai acontecer. Então, isso não é um trabalho de consultoria, isso é um trabalho de assessoria. Então, foi a ideia da gente montar a Vest. Pô, será que eu não posso trocar essa ideia de verdade com o meu cliente? Posso, tenho liberdade intelectual totalmente para isso. Só preciso não descumprir questões regulatórias. O resto, falar a verdade, falar o que a gente falaria no Sim. churrasco. Que muitas das vezes é o que eu tava na terça-feira com o meu médico, que é meu cliente também, e foi muito do que eu joguei com ele. Ele falou, cara, é bacana porque fiquei. Ele tem 37, 38 anos. Ele falou, fiquei durante 10, 15 anos acumulando grana em bancos diferentes e lutando contra o próprio princípio, porque eu não conseguia ganhar taxa de juros. E nem sabia o que estava acontecendo. Então, depois que há 2 anos que você está me atendendo, hoje eu sei, eu consigo chegar num conselho, num evento corporativo ali médico, que só tem médico, 99% é mais voltado para humanas do que para exatas, e eu consigo explicar para ele um pouco sobre economia, que é a aula que você me dá todos os meses, quando a gente faz a reunião de acompanhamento. De forma prática. De forma prática, objetiva, ele não precisa saber a técnica do produto, do índice, ele precisa saber o que está acontecendo com o mundo e com o portfólio dele. É o principal ali para ele se sentir seguro meio às notícias que vêm na mídia com bastante frequência e que muitas das vezes são até muito mal divulgadas. E acaba assustando. E essa é a estratégia. Pô, divulgo, assusto, puxo holoforte, puxo seguidores, puxo telespectador. E aí a conversa com ele foi muito por esse caminho. Falei, cara, assim, hoje o principal objetivo é te trazer o que tem de melhor no mercado para o teu perfil, para o teu momento. E aí a gente teve algumas notícias aí que saiu recentemente de alguns produtos específicos. Ele falou, pô, isso me preocupa, a notícia e tal. Eu falei, cara, eu concordo. Tem muito disso ruim, mas se a mesma coisa que eu falo pra você, que todo remédio é ruim, que toda comida é ruim, que todo médico é ruim, existem as particularidades. Isso a gente tem uma gestão interna hoje dentro da empresa, que além do crivo do nosso principal parceiro comercial, a gente faz internamente esse filtro. Então, quando eu vou colocar alguma coisa no teu portfólio, além de eu ter olhado para o teu perfil, eu tenho uma pessoa, um cara extremamente capacitado, que já filtrou toda a característica da empresa, olhou o balanço, olhou o segmento, se é um segmento que consegue repassar custo, inflação, juros, etc., para o consumidor final ou não. Então isso é bacana porque para o nosso cliente hoje ele tem uma tranquilidade, ele tem uma celeridade. E a parte boa é porque dentro do universo da Vertic, que acho que vale a pena a gente reforçar, quando a gente começou a montar a empresa, como qualquer escritório padrão, a gente tem uma empresa hoje que ela é linkada ali à CVM, segue algumas diretrizes, mas a gente tem mais do que uma empresa, hoje a gente tem um conglomerado. Nós temos algumas empresas dentro da estrutura Vertic que hoje a gente consegue atender o nosso cliente, seja uma empresa ou uma pessoa física para câmbio, seja investimento, seja estruturar uma dívida, seja um financiamento de uma casa, de um veículo, investimentos tanto no Brasil quanto no exterior. Então, hoje, qual que foi a nossa dor nessa virada de chave do CLT, que a gente acabou trazendo como solução, como um ponto diferencial de grandes empresas hoje do segmento? Ter um universo 360. Para o meu cliente, quando levanta a mão, poxa, eu estou pensando em comprar uma casa. Ah, vamos estudar, vamos ver se esse imóvel é bom, se não é, se tem algum problema jurídico nesse imóvel, Prazo. qual que é o prazo que você pretende, qual que é a taxa de juros que o mercado está praticando, se vale a pena tomar um crédito com garantia, se vale a pena um consórcio, se vale a pena um imóvel. E muitas das vezes
que eu estava conversando com esse cliente na segunda-feira, na terça-feira, a gente acaba jogando até contra o nosso próprio jogo. Porque o nosso próprio jogo, na medida do mercado como um todo, aqui é, poxa, não perder grana. Mas hoje não, hoje o nosso próprio jogo é jogar contra as metas do mercado para beneficiar quem? O nosso principal patrão, nosso principal interessado, que é o cliente. Então tem que levar a solução para o meu cliente, ajudar ele a aumentar o patrimônio dele, seja financeiro, seja mobilizado, seja até volátil, seja através de cripto, de metais preciosos, a Que gente for. busca onde for a melhor alternativa para ele. E hoje a empresa tem essa estrutura 360. Então hoje dá muito conforto a gente sentar na mesa com o tomador ou com o empresário que está alavancado porque está expandindo os negócios dele e a gente saber que tanto dentro de casa a gente tem as áreas devidas ali para cuidar de cada processo, mas de uma forma generalista, a gente acaba tendo conhecimento para conectar esse cliente Em com a tudo. demanda e com o especialista mais pertinente ali pro momento do cliente. Uma coisa curiosa, de novo, nós somos educadores Sim, financeiros, né? E a gente recebe muito, não os nossos clientes no dia a dia que já estão acostumados com a gente, mas cliente novo, indicação, prospect, lead, que entra lá. E desde coisas mais simples, sei lá, o que que é tesouro direto, o que que é um fundo imobiliário, como é que funciona, até coisas mais complexas. Ah, eu quero aplicar fora. O que que é offshore? Da onde, né? Só que às vezes as pessoas, por uma falha nossa, quando eu falo nossa, não nós dois e a Vesc, mas o mercado inteiro, as pessoas sentem vergonha em perguntar. Por quê? Porque ele se consulta com o gerente do banco, ou o assessor, ou no YouTube, e ele vê uma pessoa falando em termos super complexos assim. Gente, tanto eu como o Guilherme, a gente tem formação vasta nisso. Faculdade, pós-graduação, certificação, aqui, fora, tem o que vocês imaginarem. Mas tudo isso, até compartilho com vocês a nossa experiência no mundo acadêmico, não é para dificultar, não é para falar bonito, é para falar feio, é para fazer as pessoas entenderem. uma Se eu linguagem mais popular, chegar humanizada, né? no médico e ele mandar eu ler a bula, ferrou, eu vou morrer, porque eu não vou entender aquilo ali. O que eu quero do médico? Ó, seguinte, você tá com esse problema, você vai tomar esse remédio e é isso aqui vai acontecer com você e você vai melhorar. Acabou. É o que a gente tenta fazer no mundo de finanças. Então, desde coisas. Nós montamos as áreas da Vertic para desde coisas mais simples, que é. Putz, caramba, eu preciso comprar um imóvel. O que é que eu faço? Eu vou buscar um financiamento no banco? Não sei. Eu vou tirar do meu dinheiro aqui, não sei quanto está rendendo, precisa ver. Ou eu vou pagar esse imóvel daqui a 5 anos, porque eu comprei na planta, e dá tempo para eu me programar e de repente até ativar um consórcio imobiliário, que é uma solução interessante, um custo zero de juros. Então, assim, tem coisas mais simples, como até mesmo aquele investidor que fala, tô com medo do Brasil. Tem, né? Dá problema aí, não vou falar de política que é complicado. Vai dar problema, e aí eu quero ir embora, quero dolarizar meu patrimônio, quero proteger. Tá bom? Vamos buscar uma estrutura jurídica lá fora, que pode ser você sair daqui como pessoa física mesmo, botar o dinheiro lá e se candidatar a um green card, não sei. Agora o Trump tá falando de gold card, né? Você Sim. tem 5 milhões de dólares, você bota lá, você ganha o gold card. Vamos ver. É caro, hein? Mas vale a pena. Uhum. Ou até mesmo você montar uma estrutura de offshore. O que é offshore, gente? Eu vou abrir uma empresa lá fora. Lá, Undenberg, Marx, Asset Management. Pronto, vou abrir empresa. E nessa empresa, como é no Brasil, eu posso abrir uma holding, ou seja, uma empresa para gerir meu patrimônio, para botar meus imóveis lá dentro. Lá fora também, mesma coisa. É simplesmente abrir uma empresa e administrar teu patrimônio por ela e você vai ter, a partir dessa estrutura, alguns benefícios fiscais, tanto lá como aqui, que aí a gente tem uma área específica para isso. Então, a nossa preocupação foi montar essas áreas justamente pensando nisso. Vou cuidar de todo o processo de seguros do meu cliente, da carteira de investimento lá fora, vou cuidar da alavancagem patrimonial. E aí, se meu cliente ele é, sei lá, vou ajudar ele na tomada de decisão e o porquê dos porquês, mas ele é um CLT. E aí, como é que um CLT declara seu imposto de renda? Será que ele não pode fazer isso ou aquilo, usar um PGBL para abater mais imposto? Não sei, é coisa simples para nós. Sim. Para o meu cliente, para o nosso cliente, a gente faz o quê? Dá já mastigado, em linguagem do tio do churrasco mesmo, porque é isso que ele É a quer. linguagem popular, né? E te digo mais, aqueles investidores profissionais, que são considerados investidores que têm mais conhecimento ali e tal, mesmo eles são os que mais demandam o nosso conhecimento. Porque ele sabe mais ou menos, ou algumas coisas ele sabe mais, mas ele quer o quê? Uma opinião. Ele quer alguém que fale, ó, puta, cara, eu não concordo com o que você está falando. Ó, eu acho que o Bitcoin não está tão barato, não. É melhor você dar uma repensada. Ou seja, todo mundo quer essa informação de forma sintética, que é mais ou menos o que é medido no mundo acadêmico. Quando você escreve um livro e alguém lê e fala que não entendeu, a culpa é tua. Comunicação é tua. Tua, você que não foi capaz de dar síntese para um negócio para alguém entender. A leitura boa, a informação boa é quando alguém entende. Se não entendeu, é ruim.
Então, se eu chegar aqui e falar para você, ó, aplica num bond, aplica numa treasury, aplica num off... Cara, desculpa, não é você que tem que entender isso, somos nós. A gente vai falar para você, ó, aplica dinheiro lá fora, você vai comprar um título público americano para 2 anos, vai render 3% ao ano em dólar. Pronto. Cara, todo mundo entendeu. O cara que não tem dinheiro para aplicar entendeu. É Exatamente. isso que a gente preza. Foi por isso que a gente montou a Vertic e essa cultura. E são essas áreas que, desde coisas, de novo, mais simples até coisas mais complexas, a gente está preparado para atender. Essa é a ideia. Bom, Por isso que eu acho não, tenho certeza, durante diversas vezes, no dia a dia mesmo com o cliente, ou em apresentações, ou em eventos que a gente tem participado, a gente linka muito a nossa profissão hoje com o médico. Desde a entrada num consultório, que o médico começa a bater um papo, entender, pedir exames, fazer diagnóstico, ser o facilitador dessas informações super técnicas, assim como um advogado, e no final do dia ele quer o que a gente como paciente quer, ou o que o nosso cliente quer, é a solução. Ele vai dar quer ter bom ou não vai? solução. Ele quer pôr o dinheiro e você faz a tua parte. É isso aí. É a mesma coisa que um médico faz. Você chega lá, você paga pela consulta e você compra o remédio e você quer ficar bom. E aí é bacana porque, voltando ao link e concluindo a questão da conversa com o cliente médico de terça-feira, o que mais me encantou nesse médico, tanto que acabou virando amigo pessoal, virou cliente também, é que apesar de ser um nutrólogo que é muito mais voltado para a questão estética, buscar resultados, etc., mas é um cara que, assim como a gente, ele se preocupa primeiro com a etapa de quem é o paciente, qual que é a dor dele e como que está a condição de saúde dele, que é o que a gente faz. Quando a gente vai conversar com o cliente, muitas das vezes até por questão das informações que são vomitadas, disparadas de forma bem descuidadas pela mídia, e aí o cliente acha às vezes que poxa, o fundo imobiliário, uma ação é o melhor perfil, é um cliente que ficou na poupança a vida inteira. Isso acontece com bastante frequência. Aí é a gente que tem que, depois desse bate-papo, diagnóstico, dosar e trazer o cliente com os dois pés no chão. Dizer, ó, esse é o teu perfil, esse é o momento, os riscos são esse, realmente você quer isso? E 99% das vezes a gente percebe que o cliente estava ali mais por um modismo, e não porque de fato ele conhecia a técnica, a estratégia. Legal. E esse foi um dos pontos que acabou trazendo a gente aqui, para Vestcast. montar esse novo canal do Verticast. Pegar essa prática do dia a dia, de tudo que a gente tem trabalhado, falado com os nossos clientes e recebido bastante elogio, né? Nossos clientes falam com muita frequência, isso hoje de toda a equipe, não só nós dois, que a forma como a gente conduz, a forma como a gente educa, como traz para a ponta final, ela acaba sendo bem produtiva, bem facilitadora. Tanto que boa parte dos nossos clientes empresários tem usado as nossas reuniões mensais de acompanhamento, de reformulação de estratégia, para aplicar nos negócios dele. E aí os clientes vêm provocando bastante a gente com isso. Pô, me ajuda a cuidar do Troca, né? outro banco, me ajuda a cuidar do banco azul, do banco laranja, do banco vermelho, porque lá não tem esse tipo de conversa. Hoje, se a gente trouxer para nossa realidade, qual que é a prática? A gente cuida do que a gente faz gestão e acaba muitas das vezes gastando mais energia, investindo mais tempo com o cliente para ele cuidar do que ele tem nas outras casas. Porque lá ele não vai ter esse mesmo atendimento, lá ele vai ter um profissional enviesando É, pro CNPJ que a paga gente não ele. pode, óbvio, né? Mexer lá nem nada por questão de regulação, Sim, mas, pô, como amigo, é um conselho de amigo. amigo. Pô, essa água aqui, pô, bota um É, sorrisal aqui, fica melhor, sabe? Pô, sorrisal é propaganda exatamente. aqui. Vai dar um dinheiro pra nós, hein? E a Brincadeira. ideia é essa, é trazer isso pro Verticast de uma forma que a gente consiga humanizar, escalar melhor esse tema e de alguma forma agregar a sociedade, levar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis. Inclusive as pessoas que a gente já tem como Convidou. convidado, levantamos a mão, graças a Deus, todos aceitaram e ficaram se sentiram bem prestigiados. São pessoas empresárias, poxa, que também têm a mesma cultura, têm o mesmo fit, Executivos. executivos que eles também têm essa prática ou na empresa que atua, no CNPJ de um terceiro ou no próprio CNPJ, de compartilhar conhecimento. Tanto que a gente aprende muitas das vezes com contador, com advogado, Boas com práticas, né? cara de tecnologia, que é nosso cliente, não presta serviço para a gente, alguns sim, alguns não, mas nos ensinam muito. E a ideia de chamar essas pessoas aqui é isso, é contar a história, ver que realmente aquilo que aparece às vezes na televisão, em algum programa, que pra gente também lá atrás parecia algo muito distante, muito fictício, dois caras que eram totalmente averso à tecnologia, a Dois não, postar. eu. Você sempre quis. Eu tava em Eu cima do muro. falei, não, eu tenho vergonha, eu vou botar um negócio no Instagram lá, Vou meu. ficar me aparecendo. É, eu sou feio, né? Então não é muito assim bacana ficar postando as coisas. Depois eu entendi que, de novo, voltando ao que eu falei, eu mesmo falei isso hoje, Sim, que humildade sabe, a forma é a como forma que você comunicar, né? passa, cara. Você conseguiu fazer um negócio legal na tua vida, porque você não divide com as Sim. pessoas.
Isso é sensacional. Tem muita gente que represa conhecimento, Exatamente. que de repente até ficou bem sucedido e represa. Eu vi o Thiago Nigro falando isso numa palestra. Ele falou o seguinte: falou, ó, tem gente que começa, empreende em qualquer ramo, vai crescendo, 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 fica rico. O Brasil é um país de oportunidades, apesar de a gente ter tanto risco aqui, o empresário brasileiro é guerreiro. Isso aí pode botar na guerra lá que ele se vira. Ele falou uma coisa, é verdade, a maioria, ou uma boa parte dos empresários, dos executivos bem-sucedidos, eles vão, crescem, aí eles deixam de servir as pessoas. Por que a gente conseguiu criar uma empresa aqui e essas pessoas que a gente se relacionam tão bem com a gente? Porque a gente serve as pessoas. Serve, a gente está ali Exatamente. servindo o cliente. A gente está ali servindo. Quando a gente contrata um estagiário para formar, eu brinco ali no dia a dia que, ó, eu trabalho para vocês. É verdade. Nós trabalhamos para eles, nós servimos essas pessoas, porque a Uma gente faculdade na prática, né? quer formar essas É. pessoas. E aí é normal quando as pessoas se tornam bem-sucedidas e conquistam o dinheiro que querem conquistar, eles param de servir. Aí vira o patrão. Aí ele começa a mandar. Cara, parou. E eu conheço muita gente assim. Graças a Deus não é muito os que eu me relaciono, mas eu conheço muita gente assim. Para de servir, começa a mandar. Para de servir, começa a mandar. Você vai perder uma coisa que você demorou 30 anos para conseguir, que é a admiração das pessoas. As pessoas te admiram não é pelo que você pode, é pelo que você serve. O poder todo mundo pode ter. Agora, você servir as pessoas e falar, pô, vem cá, vou te ajudar. Cara, eu sou bom pra caramba em construir esse copo. Deixa eu te ajudar como é que faz. E eu tenho o prazer de dizer para vocês que muitas das pessoas que a gente formou, que a gente trouxe, que a gente trabalha junto, tem gente melhor que nós. Que bom. Que bom. E a gente quer ter 200 melhor que nós, assim. E essas pessoas que a gente ajudou e serviu, elas são gratas pelo resto da vida, assim como eu sou grato, você é grato. Há tantas pessoas que ajudaram, serviram. Ninguém sai da onde a gente saiu à toa. Ninguém consegue evoluir intelectualmente, financeiramente, do ponto de vista empresarial, se a gente não tiver muita humildade e se não tiver o principal, pessoas que te ajudam. O maior patrimônio hoje, né? De qualquer empresa são as Maior pessoas. patrimônio. Quantas vezes eu escutei de gestores mais velhos mesmo, ó, pô, esse terno aqui podia ser de outra cor. Pô, cara, você falou um negócio ali que não tá legal. Pô, essa barba aí você podia melhorar. Isso só quem faz para você é amigo, é cara que quer o teu bem. Eu recebo feedback até hoje de brothers, de amigos que falam assim, pô, vi um negócio teu, ficou sensacional, mas isso aqui dá para dar uma melhorada, hein? Diferente daquele que só te elogia. Exatamente. Então, assim, essa é a ideia da cultura. E a ideia do podcast é justamente essa. Então, a gente chamou essas pessoas que a gente tanto admira e vou falar, meus clientes e amigos, cara, eu sou teu assessor porque eu admiro você. Eu quero ser teu amigo, eu gosto de você, eu gosto da tua história. É demais, eu quero que você venha aqui. A gente convidou alguns dos Sim. nossos para contar. E uma coisa que já me fez até perder amigo, mas depois eu retomei a amizade, foi dizer para vocês que todo mundo pode. Sim. Todo mundo pode. Qualquer um pode. Eu sigo um cara, já Aham, compartilhei bastante para você. Sou assinante da plataforma dele, que é o Wesley Delanogari, um legal. neurocientista, e ele fala exatamente isso. O dia tem 24 horas para todo mundo, o ciclo circadiano é o mesmo para todo mundo, o dia amanhece e acaba para todo mundo. Vai você utilizar teu tempo da melhor maneira possível. E a questão de compartilhar o conhecimento, de, cara, gostar de pessoas, ser o mais próximo possível de quem está do seu lado, de quem está muito distante, mas você sente que você pode ajudar, eu acho que isso é o que mais engrandece qualquer negócio. O JJ mesmo, ele fala com bastante frequência que a empresa que parar de servir ou o empresário que parar de servir, ele começou a abrir a porta do insucesso. Porque muitos empresários, a gente encontra ainda isso durante o dia, a gente acaba consumindo, né, muito conteúdo de internet, a É, gente, até por distribuir investimento de muitas empresas, com bastante frequência, a gente tem fuçado ali o mercado, olhado quem é o CEO, quem é o CFO, como está a saúde financeira da empresa, e a gente percebe que grandes empresas hoje já perceberam que não é só dinheiro. Você pagar 50 mil para um profissional e pagar 35 para o outro, e nessa empresa de 35 ele sentir que é um ambiente muito mais gostoso, caloroso, humanizado, com certeza esse profissional ele vai ser muito mais produtivo do que o que ganha 50, só por dinheiro. O respeito e din... gratidão. Respeito e gratidão. O dinheiro ele deixa de Isso aí. existir. O dinheiro é uma. A gente que estuda bastante essa questão de receita e despesa, claramente para a gente está cada vez mais nítido, principalmente para o ser humano hoje que ele está desestabilizado, está desconfortável. Se ele ganhar 100, ele vai gastar 100, se ele ganhar 200, ele vai gastar os 200. E aquele ambiente que ele convive não vai reter nada do talento dele. É verdade. Então é muito mais cuidar de ser humano. É Ele aprender, que cuidar, vai. servir, servir sempre. Eu acho que é muito. A gente tem um dos sócios lá que ele fala isso com bastante frequência.
É mais fácil a gente deixar as pessoas, o Fernandão, é mais fácil a gente deixar as pessoas com dívida com a gente do que a gente ter dívida com as pessoas. Então vamos servir, vamos abrir a porta, vamos educar, vamos favorecer dentro de um limite As pessoas querem das isso. possibilidades, né? Mas é ser humano, cara. No final do dia é ser humano. O cliente é um ser humano, nós somos seres humanos. A moça da tia da limpeza que serve a gente trata super bem, porque também é um ser humano, também tem uma família por trás E dela. muito especial, por sinal. Dá um beijo pra senhora. Exatamente. Cuidamos dela melhor do que cuidamos de nós mesmos. O Rufino fala nas entrevistas dele: o executivo da minha empresa que tratar mal a minha tiazinha do café, ele tá ferrado, ele tá fora. E a gente segue a mesma linha. Não, essas pessoas não. Essas pessoas têm que ser cuidadas. E eu tive muito essa lição como gestor. Nós fomos gestores em bancos aí a vida toda e hoje a gente é gestor de um monte de coisa. Sim. Se a equipe em si não está feliz, não é produtiva, ela não está dando o resultado, né, porque a gente espera, no final das contas, a empresa ela não uma instituição, né, que não dependa de dinheiro, depende, Não é toda empresa, não é filantrópica, né? filantrópico, é culpa tua. É. É culpa tua. Ah, pô, rapaz, a pessoa aqui está insatisfeita, pediu para ir embora, é culpa tua. Se ela está aqui ganhando X com oportunidade Y e ela resolver ir embora, o que te garante que essa pessoa vai ter uma oportunidade muito melhor fora? Ah, ele vai ser muito mais prestigiado fora. Não, não, provavelmente é o contrário. É a gente que errou aqui. A gente já sofreu com isso. Sim. Normal, todo empresário sofre. A gente perdeu por carinho, por dedicação, por não ter sabedoria. Desatenção. Aí é o que o Wesley fala bastante, a neurociência pura. É você ter a capacidade de controle do ambiente. O ambiente controlado, ele é controlado por alguém. Alguém controla esse ambiente. Esse alguém, se for tóxico, o ambiente fica tóxico. Se esse alguém for uma pessoa inteligente, esses alguém, né? Uma empresa nunca é um só, tem mais de uma pessoa. Essa empresa ela tende a ser interessante. Por isso a ideia do podcast, que a gente quer trazer não só a nossa história, mas a história de várias pessoas do nosso relacionamento que têm empresas de sucesso, bem-sucedidas, são pessoas íntegras, humildes, que vão chegar aqui e explicar para vocês da onde elas vieram, onde elas chegaram, o que tem de bom ali dentro. Eu tenho convicção que todas essas pessoas vão falar para vocês o que tem de erros, de coisas que elas não fizeram legal, que deram errado, que elas tiveram que refazer. Que eu acho que é aí que você vai aprender. É aí que você que está pensando em empreender, você que quer seguir uma carreira de executivo numa empresa, você vai precisar empreender nessa empresa para você ir longe. E quais são as trajetórias que você vai perseguir? Então a gente vai trazer executivos de empresas também, a gente vai trazer pessoas de mídia, pessoas que comentam aí economia em alguns lugares. A gente quer extrair dessas pessoas o melhor, principalmente em relação à sua trajetória e o que pode agregar na tua vida, tá? Então a ideia do podcast, do Verticast, não é ficar dando aulinha de finanças apenas aqui para vocês. A gente quer sim puxar o viés de educação financeira. Existem vários estudos de educação financeira que dizem que a má educação financeira mexe com o teu casamento, mexe com a tua relação com teus filhos, mexe com o teu neurológico, ou seja, mexe com a tua mente. Então, você ter uma educação financeira interessante, uma educação financeira direcionada por um profissional como nós, faz com que você tenha uma vida melhor, uma vida familiar, uma vida social melhor. Círculo mais estabilizado, Exato. né? Gente, não tô falando para todo mundo ficar rico, milionário, não, tá? A gente sabe muito bem que em todos os países do mundo existe uma pirâmide. Temos os bilionários, os milionários, a classe média e o subalterno, aquela pessoa classe C, D, E, que ainda não conseguiu prosperar de alguma forma financeiramente. Né? E a gente quer ajudar muito mais as pessoas que ainda não conseguiram. Mas a gente também quer ajudar as pessoas que de repente receberam herança, de repente conseguiram chegar no patamar financeiro que queriam e muitas vezes não têm a devida orientação para a gestão desse patrimônio. Seja para alocar o seu recurso, seja para aumentar ou diminuir patrimônio em algum lugar, seja para a sucessão desse patrimônio. Então a gente quer dar esse tipo de mentoria. É uma palavra meio clichê atualmente, clichê né? no mercado, mas mentoria é importante. Você conversar com alguém é importante. A gente não passa no psicólogo por nada. A gente quer conversar com alguém. E no mundo de finanças, uma das coisas que a gente vem estudando bastante é neurociência voltada para finanças. Existe uma área no mundo de finanças chamada Behavior Finance. É uma palavra bonitinha em inglês que, na verdade, é finanças comportamentais. Ou seja, como é que o Guilherme toma decisão na hora que ele vai comprar uma água num posto de gasolina? Ele toma decisão baseada no preço? É na qualidade? É no viagem ancoragem? Ou seja, as águas que ele já bebeu, ele vai pegar a melhorzinha ali, que ele sabe que o gosto é melhor, mas tem uma água nova ali que ele não quer nem experimentar porque ele já bebeu da outra e ele acha que a outra é legal. Então, cada um tem um viés comportamental. E é justamente isso que a gente quer aplicar, a gente tenta aplicar isso no nosso dia a dia, e a gente, através desse programa, quer passar para vocês, de novo, isso, mais todas essas experiências das pessoas que a gente vai trazer, já tem pelo menos ali umas 20 pessoas confirmadas, para vir aqui e trocar ideias com você, e te ensinar, e te falar como é que foi a trajetória dela.
É fácil chegar para você agora e falar: vai dar trabalho, você vai ter que trabalhar muito, é duro". Tá, E aí? e aí? Trabalhar muito todo mundo trabalha, cara, não desmereça o trabalho do outro que tá ali agora no asfalto, com um rodo, espalhando alpiste não, Asfalto? é asfalto, como é que é o nome do Piche. piche, alpiste é do passarinho. Esse trabalho é digno, esse trabalho É, tem que ser respeitado. Você está exatamente. falando que essa pessoa não trabalha, porque ela não evoluiu financeiramente, falta outra coisa ali, aí é questão governo, né? Aí é outra coisa, social, de repente falta a vara para pescar, educação. Mas ao mesmo tempo essa pessoa está trabalhando muito, então não é só trabalhar muito para você prosperar. E prosperar também não é só ter dinheiro. Prosperar o teu filho, quando tiver 18 anos, falar: pô, pai, você é um puta pai, você é um cara legal, cara, você eu tenho orgulho do meu pai. Meu pai é um Sim. puta cara legal. A gente não teve a oportunidade de conviver junto, mas é um puta cara legal. Então, prosperar é isso, cara. Você olhar para o teu filho, olhar para você e falar: puta, cara, você me ajudou. Eu sou um homem de verdade por tua causa e agora eu vou estudar na faculdade legal porque você se esforçou. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. A realidade. Não é só o fique milionário. Isso aí é clichê. Isso aí é legal, tomara que você fique, mas não é só isso. Então, por isso, essas pessoas que a gente convidou, né, Gui? E, Exatamente. de novo, tratar de educação financeira e descomplicar investimento e finanças. Eu acho que é o mais É importante que a muito gente tem. mais propósito. Até hoje a gente escuta bastante, com bastante frequência na mídia, pessoas do nosso convívio do dia a dia, entre clientes, amigos e até pessoas que a gente acaba seguindo com bastante frequência falando: "Poxa, eu vou embora do Brasil, vou para fora. Cansei, vou lá para fora e vou seguir lá, porque lá tem educação, tem cultura, etc". E de fato tem. A gente pega bastante países de primeiro mundo como referência que tem hoje uma educação exemplar. Mas o nosso propósito é mais do que isso. A gente quer trazer, de alguma forma, usando essas pessoas como um veículo num primeiro momento, um educacional de fato, para mostrar, poxa, aqui tem, a gente consegue levar isso para a ponta. Tanto que dentro da nossa empresa mesmo, não começamos com segmento digital ali, para quem está começando a investir. Nesse último ano a gente criou esse segmento. Então, poxa, hoje quem tem zero e deseja começar a investir, a gente vai acolher essa pessoa, vai fazer todo educacional para que ela comece, que ela crie essa educação financeira, esse comportamento de começar a poupar, para no futuro ela não depender de nenhum programa social. Até porque quando a gente começa a olhar para os números, a gente, olhando hoje claramente nossa opinião pessoal, e aí na opinião da empresa, na opinião pessoal do Guilherme e do Marques, que previdência social, por exemplo, daqui 20, 30 anos, Difícil contar com isso. dificilmente vai parar de pé. Hoje o Isso déficit aí. já é gigantesco, e aí quando a gente olha para os números econômicos, principalmente para a geração atual dos novos formandos, a gente pega uma geração altamente tecnológica, empreendedora, com outro comportamento. Acho que a pandemia também foi uma virada de chave, então as pessoas estão cada vez menos tolerantes a receberem ordens, seguir um cronograma muito bem formatado, tanto que diversos hoje influenciadores vêm falando isso na mídia, que desde um processo de escola, que é como se fosse uma cadeia. Porra, a criança entra às 7 horas da manhã, aí toca o sino das 9, sai todo mundo correndo para tomar o lanche. Toca o sino das 9h15 e volta para a sala de aula. Passarinho. Aí toca o sino do meio-dia, tem que sair correndo, porque se atrasar ainda você é penalizado. E hoje tem diversos estudos com briga, principalmente com o MEC. Eu tenho acompanhado aí bastante discussão, pauta em mesa com o MEC para ajustar essa grade curricular. Então isso já começa desde o período de escola, poxa, maternal, primeira série, colegial e aí vai. Então a gente já vai sendo formatado no modo padrão para se tornar um seletista. Só que isso foi na nossa época. Para trás, nossos pais, nossos avós, eles eram todos formatados numa linha de produção. Poucos, quantos empreendedores a gente conviveu no passado? Que o cara ia lá, montava a empresa e dava super certo. Tanto que a gente até brinca, boa parte do norte, no nordeste, tem muito mais sucesso porque são pessoas que nascem às vezes com uma limitação de recurso muito grande. Não tem E aí ou emprego. o cara faz dar certo ou faz dar certo, não tem outra opção. E o paulista não, o paulista ele já nasce com diversas empresas para trabalhar. O carioca também tem Tem um centro mercado. econômico ali muito interessante, que ele consegue ter mercado para procurar, pô, se eu dessa empresa eu entro nessa, se eu sair dessa semana que vem eu já estou na outra, diferente da realidade do norte e do nordeste, que praticamente vivem do agro, de plantação, de serviço braçal, né? Uhum. E acho que o propósito é esse, mostrar para as pessoas que, poxa, por mais que você seja formatado no novo contexto, você queira ser empreendedor, queira revolucionar, criar software, automatizar operações, a gente também acredita nisso. E a gente vai dar todo o suporte, seja num projeto, seja na educação financeira, em tudo que a gente achar que seja viável. E a Vert vem com essa cultura. A gestão da Vert hoje é extremamente nova. Nós, como fundadores, eu estou com 35, você está com quantos anos? 37. Então, é uma geração que a gente está no meio do caminho, nem a geração dos nossos pais, nem Nem essa a de geração agora. YZ, que está totalmente automatizada.
Mas acho que a nossa flexibilidade mental vai crescer muito, vai contribuir bastante, não tão à toa que, nesse novo momento que nós estamos, a molecada de algumas faculdades ao redor da nossa empresa tem procurado a gente para trabalhar. Foi um monte lá ontem. Para trabalhar, para fazer o curso, para aprender, porque ele sabe, poxa, para ele aprender o que a gente vai ensinar em 6 meses, em 1 ano, ele vai ter que fazer no mínimo uma faculdade de uns 10 anos. A gente começou por esse caminho Uma em empresa bancos. vai demorar 10 anos para ensinar isso para A ele. gente Uma começou. empresa convencional. A gente ficou no 1 ano no banco para ficando com colete posso ajudar. Você não Aí, sabia nada, você só sabia apertar o botão do caixa eletrônico. Em 1 ano hoje no nosso modelo ele sai dali quase um cara formado em economia. verdade, Se ele verdade. for A intenso, se ele qualidade for do curioso. Fernandinho. Exatamente, é um É. grande exemplo hoje. Você falou do Nordeste, rapaz, o Nordeste, eu nasci lá, meu amigo. Você vai numa feira lá, tem uma cidade chamada Cachoeirinha. É a cidade, é a principal cidade do Brasil para negociação de ferro, aço e couro. Porque o boi serve para tudo, né? O pessoal do agronegócio, eu gosto muito desse público. O boi, você come a carne, mas tudo do boi você É aproveita. aproveitável. Osso, couro, tudo, tudo. E essa cidade, eles têm uma feira muito famosa lá de negociação de couro de boi e aço e ferro. Rapaz, qualquer um, pode pegar, sei lá, um Harvard aí da vida que estudou vendas, tá, vai lá. Você vai voltar aprendendo a Vai vender de aprender a verdade. O cara negociar. pega, compra uma vaca lá no começo da feira por 4 mil reais. Aí ele pega, no final da feira ele já vendeu a vaca, o filhote que nem nasceu ainda e o leite por 10 mil. É assim, aí você vê, o dinheiro dele tá no colchão em casa, tem R$ 1 milhão, ele negocia tudo em dinheiro. Tem um monte assim, tá? Tem um monte assim. É outra realidade, né? O nordestino vai dominar o mundo. Pois é, para finalizar essa motivação do podcast, a gente quer trabalhar com uma coisa muito padrão ali, que são as pessoas que estão em fase de acumulação de recursos. Quem está em fase de acumulação, normalmente, isso é média, tá, gente? Pessoas ali entre 18, 20 anos até seus 40, 45, onde numa média essa pessoa formou uma família. Então ele aceita correr mais riscos, ele aceita não ter liquidez, ele aceita guardar mais dinheiro porque ele está em fase de extrema produtividade, está ganhando bem, está na carreira, está empreendendo. Então, essa fase de acumulação, essa fase de alocação de recursos é uma fase que é bem diferente daquela fase dos 40 aos 60. Então, essa pessoa ela já quer correr menos risco, proteger mais o patrimônio. Ela já quer fazer um processo de controlar seus riscos, tá? De proteção, já está olhando para o filho, onde é que o filho vai estudar. Quando essa pessoa passa dos 60 anos, ela já pensa em sucessão. Seja você pai de família ou não. Ah, não tenho filhos com 60 anos. Tá, mas você está pensando em sucessão. A empresa que você formou, a carteira de investimentos que você fez, os teus imóveis, ou seja, tudo que você construiu até 60 anos. Vamos fazer o que com isso? Vai ficar para o governo? Ou não? Ou não, então, tá bom, vou gastar tudo até morrer. Tá bom. Vai morrer quando? Não sabe? Então vamos fazer um plano aqui para gastar, sabe? Vamos imaginar o pior, o melhor e o cenário mediano. Então, assim, a gente quer cuidar dessas pessoas. Por isso, todas essas áreas da Veste, por isso que a gente quer trazer no podcast pessoas para ajudar a gente a pensar, pessoas bem-sucedidas, e ao mesmo tempo raciocinar em volta disso, desse 360 da nossa vida. É um raciocínio que todo mundo tem que ter, independente do perfil, nacionalidade, classe social. Também as pessoas que não têm dinheiro para aplicar têm que pensar nisso. Tá, não tem dinheiro para aplicar, não dá. O que é que eu faço? Legal, como é que está o teu financiamento imobiliário? Você já financiou casa, não financiou? Qual a tua idade? Então, essa é a ideia do podcast, trazer informação, que é mais ou menos o que a gente pensou quando foi constituir a Vertic, tá? Antes da gente falar um pouquinho de mercado. Exatamente. Só para concluir da minha parte, ontem eu vi um documentário do Cariani. Ele falou um negócio bem interessante. Ele falou, cara, eu tenho 48 anos, consegui acumular um baita patrimônio. Ele tava conversando, ele mais um grupo de amigos, e ele falou, daqui pra frente, o que que eu quero? Ele perguntou pras pessoas. A pessoa falou, pô, ficar mais rico? Aí o outro falou, pô, sei lá, comprar mais 2, 3 casas em tal lugar? Pô, criar um Um laço, carro? um lastro lá fora? Ele falou, cara, não quero nada disso. Tenho 48 anos, já construí o que eu queria. Sabe o que eu quero agora? Liberdade. Ter um ponto da vida, que é esse ponto de equilíbrio, que a gente tem até como referência dentro das nossas consultorias, que, cara, você chega ali nos 48, 50 anos, o bem mais valioso não é mais o dinheiro, é o tempo, que é algo que a Verdade. gente não consegue comprar mais. Eu achei extremamente bacana, assim, o bate-papo dele, porque ele falou, cara, cheguei nos 48 anos, e aí a pergunta foi bem essa, o que que vocês acham que eu quero comprar daqui pra frente? Aí todo mundo falou, pô, casa nos Estados Unidos, outra casa, na Europa, pô, uma mansão maior, o carro que nem chegou aqui ainda. Eu falei, não, cara, nada disso. O que eu tenho já mais do que me satisfaz, quero comprar tempo. Não dá. Só que eu não consigo. Então, graças a Deus, o que que eu fiz? Constituí uma empresa que eu tenho grandes executivos, das que eu sou sócios. Eu consigo simplesmente acordar numa segunda-feira, combinar o jogo com o meu time e dizer, ó, vou ficar uma semana fora.
ele vai viajar com a esposa, talvez com os filhos, e ele tem essa liberdade. E ele falou um negócio extremamente interessante, aquelas pessoas que acabam se perdendo ao longo do tempo, e aí não é fazendo juízo de valor, mas é um ponto de reflexão dele, que eu compartilho totalmente, dessas pessoas que passam a vida inteira tentando acumular, pra quê e pra quem? Verdade. Que é o que a gente faz lá hoje. A gente acompanha o investidor, o nosso ápice de sucesso é o quê? Acompanhar o investidor, ajudar ele a acumular. Depois que ele acumulou, a gente consegue, de uma forma inteligente, ensinar para ele como manter este patrimônio, viver ali de parte da rentabilidade sem mexer num custo inflação, para que ele não deprecie, não descapitalize o Uhum. patrimônio dele, mas de uma forma organizada fazer a sucessão. Se ele ficar o resto da vida correndo atrás de dinheiro, ele vai enriquecer as próximas gerações. Ele mesmo não vai conseguir aproveitar. Vai morrer infeliz. E a única certeza que a gente tem é a morte. Vai morrer cheio de dinheiro, não vai levar nada. Lembra da história do rei, do burro e do ladrão do Silvio Santos? Não. Lembro. Vou contar para vocês. Uma pessoa num reinado lá, na época do Davi e Golias, roubou uma galinha. Roubou uma galinha para comer, o rei prendeu. Tá preso, não pode roubar. E ele, na época, é condenado à morte. Acabou. E aí, esse cara tava na cela e do lado dele tinha um burro. E ele começou a conversar. Falei, puta, vou morrer, eu roubei uma galinha só para comer. Eu nem tava com tanta fome assim. Tititi. Passou um soldado e viu ele falando. Ele achou, o soldado achou que ele estivesse falando com o burro. Aí o soldado voltou. Esse cara falando sozinho, eu tenho essa maneira de falar sozinho também. E o burro lá, e o soldado achava que ele estava conversando com o burro. Aí foi falar pro rei, falou, ó, tem um prisioneiro aí que ele fala com o burro. Não, chama ele aqui. Por quê? O que, que o rei tem? O rei tem riqueza, o rei tem o reinado inteiro, o rei tem ouro, o rei tem barco, tem tudo que o rei tem, os outros reis têm também. Por isso que eles são reis. O que, que vai diferenciar? Você tem alguma coisa que ninguém tem. O mundo dos milionários é isso. É Os isso, milionários querem ter o que ninguém tem. Chama o cara aqui. Ela falou, não, porque eu sou de uma família tradicional, prisioneiro. Eu treino, eu ensino o burro a falar. E tá bom, você ensina o burro a falar? Pô, não duvido, E o não. detalhe, ele estava condenado à morte no próximo dia. Condenado à morte no dia seguinte. É, E no aí o rei próximo falou pra dia. ele, ó, quanto tempo você demora pro burro falar? Ah, demora um ano. Em um ano o burro vai começar a falar. Tá bom, falou, ó, seguinte, amanhã você ia morrer na guilhotina. Você vai lá, corta o pescoço, morte rápida, sem dor, você nem vai ver. Você tem um ano para ensinar o burro a falar. Se o burro não falar em um ano, você vai morrer, eu vou tirar pedaço por pedaço de você. Você vai morrer devagar, morte lenta. O cavalo vai te arrastar no meio da rua, vou arrancar tua mão, depois arranco tua perna. É isso, até você morrer. Tudo bem. Voltou para a cela. Aí, de prisioneiro, tinha um colega de cela. O colega de cela falou: rapaz, tu é um danado. Não tem nada na tua família de burro. Tua família não é tradicional de nada. Você nem daqui é. Você não fala com burro nada. Você nem cria burro. Você nem da tua família não cria burro. Ele falou: tá bom. Em um ano que eu ganhei, o rei pode morrer, o burro pode morrer, eu posso morrer, você pode morrer. Há certos momentos na vida que a única coisa que você precisa é de tempo. É isso, É cara. só isso. É isso, é o negócio aí do Cariani. Ele quer tempo. É tempo. Tempo não é mais dinheiro. É tempo. Em Exatamente. certos momentos da vida, principalmente quando a gente está em problemas, é tempo. A gente passou muito por isso nos Sim. últimos anos. É tempo. Há tempo ao tempo. Pensa. Sobre o Às vezes mercado. a força da natureza age sozinho. Você não precisa nem Exato. gastar energia nem neurônio. Exato. Sobre o mercado, a gente tem gravado alguns conteúdos nas redes sociais da Vertic, nas nossas pessoais, explicando um pouco para você uma coisa que para nós é simples, mas para você de repente não é. Por exemplo, ontem, a gente está falando hoje, dia 20 Dia 20. de março. Ontem foi a super quarta. A gente tinha o nosso Comitê de Política Monetária no Brasil, o Banco Central, dizendo que ia subir os juros. Tá bom. E isso aconteceu. A gente saiu de uma Selic de 13,25 para 14,25. Gente, o que é isso? Quando você vai pegar um empréstimo no banco, quando você vai financiar um imóvel, quando você vai aplicar o teu dinheiro, a referência que o mercado tem para juros aplicado na tua dívida ou na tua aplicação é os 14,25 agora. Isso é bom? Isso é ruim? Para quem está tomando dinheiro é ruim, para quem está aplicando dinheiro relativamente é bom, tá? Eu quero explicar um negócio para vocês que se chama ciclos econômicos. Se você pegar esse 14,25, é o pior ou o maior juros desde 2016, quando a gente teve todo aquele estresse do impeachment da Dilma. Muita gente aí vai lembrar. Então, assim, o mercado de trabalho em ciclos. De 2016 para cá, a gente está falando aí entre 7, 8 anos, quase 9 anos agora. Então, se você pegar uma régua desde do início ali do Plano Real, em 94, até agora, e analisar dólar, juros, bolsa, você vai ver que em ciclos econômicos, essa taxa de juros é a maior do mercado. E é ruim para você pegar uma dívida,
É ruim para você financiar um imóvel, é ruim para você financiar um carro, e ao mesmo tempo é bom para você aplicar o teu dinheiro, porque o governo, por exemplo, via título público federal, que é o ativo mais zero risco que a gente tem no Brasil, é o que a gente chama de risk-free, ativo livre de risco, né? É isso que vai render para você, algo em torno disso, 14, 14,5, depende do prazo. Então, o que a gente quer explicar para vocês é que às vezes o teu assessor fala, aplica aqui que tá bom, 14%. Gente, 14% é muito alto. Estou falando de quase 10 anos que isso não acontece. Tá? Para a economia é muito ruim. Tá? Para a economia é horrível. Esse mês, por exemplo, mês de fevereiro, para março, a gente teve uma inflação acumulada de mais de 1,30%. 1,31. Então, quando você ganha 1% na aplicação, na verdade você não está ganhando nada, porque você perdeu 1,30 para a inflação. Tanto que isso não acontecia há 22 anos. Exato. Por isso que a gente defende a tese de que tua carteira de investimentos, ela não tem só o 14%. Ela tem alguma coisa também, dependendo do teu prazo, do teu perfil, a maior parte dele, que corrija a inflação. Então, o governo mesmo emite papéis chamados antigamente NTNB, hoje Tesouro IPCA, que paga para você a inflação, independente se a inflação vai ser 0 ou vai ser igual agora, 1,3 no mês. Mais uma taxa que hoje está na casa de 7 a 7,5% ao ano. Então, como funciona isso aqui? Eu vou comprar, vamos supor que seja 6, para facilitar a conta para você. 6 é alguma coisa. 6 é alguma coisa vai dar 0,5% ao mês. Então, se eu apliquei no governo agora a 0,5% ao mês, que é 6 ao ano, mais a inflação, no ano a inflação deu 7, é 7 mais o 6. Ou seja, eu vou ganhar algo em torno de 13%. As duas frações do período, Exato. né? No mês também. Então, se a inflação no mês deu 1,30 e a sua aplicação está rendendo 6 ao ano mais inflação, 0,5% ao mês mais 1,30, quase 2%. Tá? Então, assim, existem formas muito conservadoras, convenhamos que título público federal é mais conservador que a poupança, tá? Então, para quem está com dinheiro na poupança, você está com risco um pouquinho maior do que o título público federal. Então, assim, são coisas que a gente quer trazer para vocês nos nossos encontros aqui no podcast. Coisas que parecem complexas, porque a mídia divulga de forma mais técnica, com coisas bem elaboradas, e você não entende, tá? E isso afeta também Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, a gente teve a manutenção dos juros lá. E aí o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele fala assim, a gente acha que a gente vai ter ainda um cenário de inflação levemente alta. Para você entender, inflação levemente alta nos Estados Unidos, lembrando que o dólar é a moeda de negociação mundial, significa que eu vou ter um juro nos Estados Unidos que não vai ceder. Lá também é ruim juro alto. Todo país é ruim juro alto. Juro alto é custo do dinheiro. É controle, né? É controle. Você tira o dinheiro de circulação. Antes da pandemia, o americano financiava casa a 3% ao ano. Agora está 6%, 7%. Opa, 6, 7 em dólar, gente, é pior que R$20, viu? Vou falar para você, é caro. Então, assim, para eles também não é bom esse cenário de prévia de juro alto, mexe com os investimentos locais. Ontem, por exemplo, dia 19/3, a gente teve um dólar aqui no Brasil caindo por quê? Caindo porque lá o juro não se mexeu, o presidente do Banco Central falou que a inflação vai ficar meio azeda ainda, meio azeda. O Trump está mexendo com as tarifas, isso não é bom para a economia. Quando você leva imposto, você retrai, a economia anda menos, você vai gastar menos, porque tem menos dinheiro circulando. E aí o dólar veio para cá, ele vem para país emergente. E aí o presidente da Turquia resolveu prender o prefeito de Istambul também, pronto. Turquia, país emergente igual o nosso, se o dólar não está lá, ele está aqui. Então o dólar cedeu, mas não é por uma coisa boa, são dois problemas. Então, assim, essas coisas, gente, só para vocês entenderem, de ciclo econômico, de juros, de inflação, de bolsa, a gente quer trazer para vocês nos próximos episódios com os nossos convidados em linguagem assim, para você entender. As informações não são feitas para você não entender, é para você entender. Exatamente. E até trazer para a linguagem dentro de cada negócio, porque a gente vai ter pessoas aqui de diversos segmentos, desde contador ao médico, ao cara que trabalha com software, outro de metal. Então o impacto ele acaba acontecendo em todos os ciclos. Uma reflexão bem importante, o Mark citou um ponto que é de extrema importância. Cada vez mais a gente tem falado do risco doméstico, que nada mais é do que o risco dentro do Brasil, investir no Brasil. E aí a gente vai para um ponto que as mídias sociais, Instagram, entre outras, tem cada vez ficado mais frequente o uso, até de um senhor de idade a uma criança. Minha mãe aprendeu a mexer. Então, a minha também, o dia inteiro. Tem vezes que tem que até que bloquear ali, não para de chegar mensagem. É isso. Mas o ponto é, a gente tem percebido com bastante frequência, dúvida de alguns clientes, poxa, eu recebi uma oferta, uma abordagem com a empresa X pagando 18% ao ano. Você tem essa taxa aí? Vamos aplicar? Não vamos? Qual que é a reflexão que a gente faz hoje para os nossos clientes? E aí a gente quer passar isso para vocês também. Se uma empresa está pagando na ponta final 18%, ou seja, uma empresa que está atrelada à flutuação de juros, vale a gente refletir que é um empréstimo. Quando você investe, você está emprestando. Esse empréstimo ele pode ser feito no Tesouro, por exemplo, que é para um país,
Pode ser feito numa debênture, num CRA, num CRI, que é para uma empresa, ou num CDB, numa letra de crédito, que é para um banco. O ponto é, independente de qual seja o pagador, o menor risco hoje é o país, é o tesouro, é um risco soberano. Mas quando a gente olha para um risco de crédito privado, por exemplo, que é o que a gente tem visto bastante oferta no mercado, empresas precisando captar recurso a qualquer custo, a nossa preocupação é muito grande. Por quê? Na mesma proporção que eu, Guilherme, estou investindo e conseguindo uma taxa de 15, 16, 17% líquido ao ano, o outro ponto é, e quem está pagando essa dívida? A dívida cresceu. Se ele tiver lastreado, por exemplo, num juros futuro, numa Selic, num CDI, numa inflação, os juros dele aumenta. Será que essa empresa conseguiu repassar o custo para o consumidor final no seu produto, no seu serviço? É muito difícil. Então, vale um ponto de atenção, de muita atenção, na verdade. A hora que for investir, procura um profissional correto. Também não procure fazer por livre e espontânea vontade só pensando em taxa, porque essa taxa altamente atrativa, ela pode delapidar aquele capital que você aplicou. Ou seja, a empresa pode quebrar e seu dinheiro desaparecer. Lembrando que a partir do momento que se aplica num crédito privado, e aí pode ser renda fixa, na cabeça do investidor, muitas das vezes, a renda fixa é seguro, não tem oscilação, ela não tem volatilidade, eu apliquei, eu tenho. Não é bem assim. Existem diversas regras, diversos órgãos reguladores que dão ali algum subsídio do FGC para os bancários, mas o privado ele é extremamente sensível. O que a gente tem visto, até o Marx teve um cliente grande dele, dois clientes, né, recentemente, que tinha posição em banco de primeira linha, banco de qualidade, mas esse banco, assim como a gente estava distribuindo dívida de outras empresas, a empresa quebrou e o cliente tomou um prejuízo de mais de R$ 300 mil. E quando foi ofertado para ele, o gerente ofertou pela taxa. Gerou atratividade pela taxa. Taxa não é atratividade. Atratividade é você saber para quem que você está emprestando dinheiro, qual que é o segmento, se é um segmento sensível, se não é. Na contraparte, num pior cenário, que é o que a gente alinha muito bem isso com o cliente, poxa, a empresa quebrou, quanto isso vai impactar o teu patrimônio, qual parcela que está alocado, se os juros amanhã cair, essa empresa se beneficia, essa empresa vai ter prejuízo, se o dólar subir, essa empresa sofre, não sofre. Então, muito mais complexo do que aparenta ali uma simples aplicação, uma simples recomendação, ela não pode ser seguida dessa forma. Mesma coisa que a gente chegar passando muito mal no médico, ele nem saber o que você tem e te receitar um tarja preta. Não dá, né? Não dá, ele não sabe, ele tem que entender todo o contexto. E a gente faz isso, a gente entende o contexto econômico. A gente passa por um cenário de juros que não acontecia desde outubro de 2016. Isso. Desde outubro de 16. Estressado. E aí até a gente ontem estava assistindo junto uma matéria do Alan, né? E Gani. Alan Gani, e assim, a matéria é extremamente importante porque a gente recebe esse tipo de questionamento todos os dias. Tenho medo de aplicar e quebrar. O Banco Central vai manipular a taxa. Falando falando de uma forma profissional, o que aconteceu, por exemplo, em 2016, essa entrevista que a gente viu na Jovem Pan, cara, uma entrevista muito completa, muito bacana. Vale quem tiver curiosidade pesquisar, até porque a pessoa que fez ali expôs a opinião dele é um cara extremamente inteligente. Ele deixa bem claro, ele fala, poxa, em 2016 tivemos uns juros nesse patamar, tivemos um ciclo econômico muito similar, mas o ponto é, o Banco Central naquele momento, o Copom, não tinha um poder de decisão tão grande como ele está tendo agora. E agindo de uma forma mais preventiva, deixou meio que a corda estourar para começar a apertar o botão. Então hoje, pensar que o Brasil pode quebrar, não pode, por mais que não esteja na nossa alçada, não é algo que me preocupe. Eu acho que a maior preocupação é entender qual que é o instrumento que você está usando para alocar teu patrimônio. O Brasil quebrar, não vejo. Hoje o setor privado ele é muito forte. Principalmente grande parte das empresas, nas multinacionais hoje, que emitem dívida no Brasil, também emitem dívida lá fora. Tem negócios entrelaçados com diversas economias. Então hoje não me preocupa. Acho que é muito mais tomar cuidado com qual instrumento você está colocando no teu portfólio, como está sendo feita essa recomendação. Isso sim é o jogo do xadrez que a gente tem que seguir com muito cuidado. Verdade. Finalizar esse raciocínio sobre a economia, gente, assim, a gente tem um país que... Por que a gente vai bater tanto no conceito de empreendedorismo e educação financeira? 4% dos brasileiros investem na bolsa e 60% dos americanos investem na bolsa. Esse dado, ele significa o quê? Ah, pô, mas eu não quero investir na bolsa, não é meu perfil. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando para você comprar ações, não é isso.
Por que que o americano, ele não... Vou te dar um exemplo básico. O americano compra um seguro de vida, sabe aqueles seguros de vidas retornáveis, que você coloca uma grana, e aí você tem a cobertura, aí 10 anos depois você pega de volta uma grana, uma parte dela? No Brasil, você pega de volta corrigido a renda fixa, IPCA É. mais alguma coisa. Nos Estados Unidos, é S&P. S&P é o Ibovespa lá, é a bolsa americana deles, a bolsa de tecnologia. Por que essa confiança toda na Bolsa de Valores ao ponto de eu colocar meu seguro de vida lá atrelado ao S&P com, e se eu estou colocando é porque eu sei, eu acho que vai subir, eu acho que vai andar para frente. O americano ele tem convicção no crescimento constante da economia dele. Nós não, a gente tem uma dúvida. Por que o juro no Brasil é tão mais caro que lá? Porque aqui a imprevisibilidade é maior do que lá. Lá eu tenho mais previsibilidade. Então, de certa forma, o nosso trabalho agora é fazer com que o brasileiro entenda melhor sobre finanças, entenda melhor sobre as empresas do país dele e, ao mesmo tempo, ele consiga ter mais confiança em alocar o seu recurso. Não só aquele medo da poupança, do tesouro direto. Então, essa é a ideia. Ao longo desse programa, do podcast, a gente vai trabalhar muito isso, de novo convidados, de novo bater em educação financeira. A gente quer agradecer vocês por esse tempo, tá? Espero que seja um conteúdo muito agregador e até a próxima em breve.